Antes da Era Moderna, significa que estamos falando entre os séculos XV e XVIII. Nenhuma cultura conhecia o mundo todo. Absolutamente nenhuma. Mesmo assim, muitas delas desenvolveram mapas mundi, dando a impressão de que conheciam o mundo inteiro. E uma certeza desta falsa impressão deu-se em 1492, quando Cristóvão Colombo, buscando uma nova rota para a Ásia Oriental, acreditando nos velhos mapas e usando um deles, equivocadamente calculou que o Japão estava cerca de 7.000 quilômetros a oeste da Espanha, quando, na verdade, mais de 20.000 quilômetros separavam a Ásia Oriental da Espanha. Por volta das 2 horas da madrugada do dia 12 de outubro de 1492, do mastro da caravela Pinta, um membro da expedição de Colombo gritou: "Terra à vista, terra à vista". Naquele exato momento, Colombo acreditou ter alcançado uma pequena ilha da costa da Ásia Oriental. Imaginando ter desembarcado nas Índias, imediatamente passou a chamar de índios as pessoas que lá encontrou. Colombo, convicto, aferrado à ideia de conhecer o mundo todo através daqueles antigos mapas, nem mesmo a sua extraordinária descoberta o convenceu do contrário. E com essa falsa certeza, ele foi ao touro. Todavia, entre 1499 e 1504, um marinheiro italiano, Américo Vespúcio, participou de várias expedições à América, que até então não tinha o nome de América. E entre 1502 e 1504, 2 textos descrevendo aquelas expedições foram publicados na Europa e os mesmos foram atribuídos a Américo Vespúcio. Esses textos afirmavam que as novas terras descobertas por Colombo não eram ilhas na costa da Ásia, e sim todo um continente desconhecido, inclusive pelas Sagradas Escrituras, inclusive pelos geógrafos clássicos e também pelos europeus
contemporâneos. Convencido desses argumentos, um respeitado cartógrafo e humanista alemão, Martin Waldemiller, aliás, esse cartógrafo alemão, o Waldemiller, ele foi o primeiro a mostrar e nomear o continente americano. Então, em 1507, convencido desses argumentos, ele publicou um mapa mundi atualizado mostrando como um continente, o local onde as frotas europeias que navegaram rumo ao oeste desembarcaram. Acreditando equivocadamente que o descobridor daquele novo continente fosse Américo Vespúcio, em sua homenagem, Waldemiller nomeou o continente de América. Depois de Waldemiller, muitos outros cartógrafos copiaram o mapa de Miller com o mesmo nome que dera a Nova Terra. E até hoje, e sobretudo hoje, temos a plena convicção que Colombo estava equivocado em relação ao que ele pensava ter descoberto. E até hoje, e sobretudo hoje, sabemos com toda certeza que o que de fato Colombo descobrira não foram ilhas na costa da Ásia, mas um continente. E é nesse continente que moramos, que vivemos, que estamos nós. Colombo errou porque aferrou-se a um mapa antigo feito por culturas que achavam conhecer o mundo todo. Estou dizendo isto diferente do mapa que Colombo usou. Os cristãos têm uma Bíblia. Guardando as devidas proporções, ela é chamada de mapa, de bússola, a nos guiar nesta sinuosa estrada da vida. O que espera-se de alguém que possua este mapa chamado Bíblia Sagrada? O mapa de Colombo, o mapa que Colombo usou, repito-me, ele foi ao túmulo convencido de ter encontrado uma ilha na costa da Ásia. Lhe foi dito que era
um novo continente, mas ele não acreditou nisso. Ele cria naquele mapa, que não era um mapa que correspondia à verdade. Fazendo esta comparação entre o mapa de Colombo e a Bíblia, você quer dizer que a Bíblia é um mapa errado? Equivocado? É um ponto a pensar, é um ponto a ser refletido. O que estou a dizer é que nenhum cristão que se guia pelas Escrituras Sagradas afirmará que a Bíblia é um livro errado, equivocado. Não. Para um cristão, a Bíblia é a máxima revelação de Deus, é o máximo discurso de Deus, e quem por ela se guia sempre chegará com precisão, não de maneira equivocada, ao destino correto. Pois é. Isto posto, partindo desta sólida afirmação, que a Bíblia é um mapa perfeito, uma bússola perfeita, porque muitas pessoas ignoram, menosprezam, ridicularizam com tanta brutalidade, com tanta selvageria, com tanta ausência de Deus na sua vida, com tanta falta de pudor, de ética, de educação, quebram uma imagem da mãe de Jesus Cristo. É um caso a pensar. Uma vez que não estão de posse de um velho mapa, embora este seja um velho livro, mas não se compara como o mapa errado de Colombo. Este não é o certo, é o verdadeiro. Como que alguém que se deixa guiar por este mapa, chamado Sagrada Escritura, pode ser tão desrespeitoso com uma imagem, com um ícone que representa a mãe do meu Salvador? Pensemos, raciocinemos, reflitamos. Há muito a ser dito nesta direção. Estamos nos primeiros dias de um novo pontificado. Meu Deus! Reflitamos, queridos, pensemos. Sobretudo aquelas pessoas que se dizem ser tão iluminadas pelo Espírito Santo, tão cheias do Espírito Santo. Elas são melhores que as outras, que não têm aquela pegada, não creem daquele jeito, né? Essas são as perfeitas. E é incrível como que muitas dessas pessoas
estão a rasgar o antigo mapa, o antigo e verdadeiro mapa. E neste caso e neste ponto, não refiro-me apenas àqueles que estão fora da igreja, que não são católicos. Neste particular, refiro-me, incluo e sinto-me extremamente afrontado por aqueles que se dizem ser da igreja. Isso é o mais triste. Os de fora, não. Os de fora é daí para pior, embora muitos que estão fora, porque estão fazendo uso de um juízo perfeito, de uma sã consciência, estão acolhendo, estão adentrando as fileiras da fé católica, da fé ortodoxa. O que assusta são aqueles que, inclusive, proclamam-se ser os melhores que os demais. Esses são os autênticos. Como pode um autêntico cristão não ter caridade, não ter amor, não ter respeito pela alteridade, pelo outro? Como pode um autêntico cristão que reivindica, inclusive, a mais sóbria e sólida ortodoxia, como pode ele, em nome disso, rasgar cada folha do seu mapa? Se é que creem que seja um mapa. Ou também compreendem a partir daquela ótica subjetiva e seletiva. Eu creio, eu acredito naquilo que me convém. A verdade, ela não é absoluta. Sou eu quem construo a verdade segundo as minhas necessidades, segundo as minhas conveniências. É o que a gente tem visto. Cada um tecendo e construindo a sua verdade, inclusive, para isto, olhando para um passado. Que Deus nos abençoe. Queiramos estar, todos, sob o manto sincero, humilde, fidedigno da sempre Virgem Maria, a serva de Deus por excelência. E um dos pontos que a faz ser a serva de Deus por excelência é que ela pisa, ela esmaga a cabeça da serpente com sua obediência, com seu amor, com sua sobriedade, com sua humildade, com sua entrega. Ela escutou privilegiadamente as palavras do seu filho, homem Deus, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É impossível um filho de Maria Santíssima extravasar tanto ódio em nome de verdades, de verdade cristã. É impossível um filho de Deus, sim, o verdadeiro filho de Deus, ele também é filho de Maria Santíssima. O verdadeiro filho de Deus, ele é filho de Maria Santíssima. É impossível
um verdadeiro filho de Deus, ser tão desrespeitoso, ser tão falastrão, ser tão propagador do ódio? Não, 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 não. Um filho de Nossa Senhora, ele não produz a injustiça, ele não produz o dano. Ele tem a convicção que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo perdoa. Neste 13 de maio, sobre todos nós, hoje sempre, pela intercessão dessa Mãe Puríssima, desse vaso insigne de devoção. E essa é a razão porque muitos a odeiam, porque a santidade, a pureza dela contrasta, não casa, não coaduna com essa espiritualidade tão medíocre que, em nome de Deus, muitas pessoas dizem ter. Esta é a razão porque muitas pessoas que estão com a Bíblia, que propagam Bíblia, que são mestres de Bíblia, que sabem tudo sobre as Sagradas Escrituras, têm um ódio tão grande, são tão desprezíveis com a Mãe de Deus, porque não conseguem ver o brilho de Deus na Mãe de Jesus Cristo. Se houve alguém que mais foi envolvida com a graça de Deus, com a santidade de Deus, com a presença do Espírito Santo, você já imaginou, queridos? Você já imaginou como um cristão da atualidade, que se diz ser cheio do Espírito Santo, com as pataquadas que fazem, com as atitudes mais deploráveis, como eles aceitarão a cheia do Espírito Santo, a repleta do Espírito Santo? Como? Não tem como, queridos. Maria Santíssima não faz parte disto. Porque não há Espírito Santo nisto. Não há santidade neste Espírito que muitas pessoas dizem ter e receber e incorporar. É algo que foge. Está longe. Obviamente, não se pode esperar nada de respeitoso dessas pessoas em relação à Mãe de Jesus. Claro que, no meio de tudo isso, tem as exceções. Tem aqueles que não deixam corromper o seu intelecto, embora fiquem ali meio, querem amá-la, querem respeitá-la, mas eu, neste 13 de maio, mais uma vez, homenageio, mais uma vez, curvo-me, mais uma vez, submeto a minha liberdade, por meio de Maria Santíssima, ao Deus Todo-Poderoso, que antes de mim, ela submeteu-se e propôs-se amá-lo, obedecê-lo e servi-lo. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.